Eu queria falar para vocês sobre séries, tabelas e gráficos estatísticos. É fácil, tá? É um conteúdo tranquilo, porque ninguém vai ficar desenhando gráfico, né? Hoje nós temos softwares, o Excel é um deles, mas existem softwares estatísticos que já constituem um gráfico para a gente, né? É um conhecimento a mais, até para que a gente possa entender por que eles se apresentam dessa forma, tá? Então, vamos começar falando de tabela. E aí eu lembro para vocês o seguinte, que por que a gente pega e trabalha com tabela? A tabela, ela facilita sobremaneira a visualização dos dados, né? Isso a gente vem falando desde o começo das aulas, né? Então, a gente sempre trabalha com tabela porque é uma forma de a gente visualizar o dado. Obviamente que eu não posso... A tabela, vocês vão ver aí daqui a pouquinho, que ela obedece algumas regras básicas, né? Tem umas regras aí que elas precisam ser obedecidas, né? E quem determina isso, geralmente, nós temos uma BNT, tem uma norma de apresentação. Isso é importante quando a gente for, por exemplo, produzir uma tese, uma dissertação, e que a gente tiver que colocar no nosso trabalho, né? Nós temos que obedecer, né? Se nós formos construir uma tabela a partir do zero. Então, nós temos que obedecer alguns padrões. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, mas, obviamente, que a gente tem uma referência para isso, né? A gente não vai fazer da nossa cabeça, nós obedecemos a alguns critérios, né? Então, a primeira coisa, por que a gente trabalha com tabela? Então, vocês que vão ser gestores, a tabela facilita sobremaneira o entendimento. Independente se ela está em português, inglês, enfim, a tabela ela traz informações consolidadas de pesquisas, né? Sem falar que ela sintetiza muita informação. Nós temos as normas de apresentação, tá? No site do Conselho de Estatística você pode buscar essa informação mais detalhada. Nós temos normas de apresentação tabular também, é uma outra fonte. Nós temos a BNT, que eu não coloquei aí, mas tem a BNT também. E que essas regras elas devem ser obedecidas, mas não tem nada muito complicado, tá? Algumas informações sobre tabela, tá? Nós vamos ver alguns exemplos lá na frente, mas algumas informações básicas eu coloquei aí. A primeira é que ela deve ser simples, tá? Justamente para que ela não traga a dificuldade na sua leitura. Então, a primeira característica de uma tabela é ser simples. E por ela ser simples, né? E ela trazer essas informações de forma muito sucinta, ela precisa ser autoexplicativa. Ou seja, eu tenho que olhar para a tabela e entender, né, que informações elas estão trazendo. E um detalhe, a gente não pode estar inserido dentro da tabela texto. Então, a tabela ela não pode ter texto, né? Não que ela não pode ter texto, o texto não pode ser explicativo, não posso ter dentro da tabela um texto explicando um número, né? Então, a tabela ela é autoexplicativa e ela tem que ser desvinculada de texto, tá? Um outro detalhe é que nenhuma tabela, nenhum campo da tabela, nenhuma linha da tabela ou alguma coluna da tabela pode ficar em branco, tá? Nós temos 3 tipos de informações que nós podemos, 4 tipos de informações que a gente pode colocar na tabela, né? Primeiro é o dado normal de pesquisa, o número. Tem um número lá, coloco o número. Então, esse é um dado que tem que estar lá. Professor, mas eu não tenho um dado. Esse dado, para mim, eu não consegui levantar. Eu não posso deixar em branco. Eu ponho o quê? Ponho 0? Não. Então, primeira coisa, quando eu não disponho de um dado, né? Eu fiz uma pesquisa e essa pesquisa, eu não consegui apurar um dado dessa pesquisa. Então, em vez de eu deixar em branco, eu ponho 3 pontos. Então, quando eu quero colocar uma informação na tabela, tá? Cujo dado eu não tenho, eu não ponho traço, eu não ponho 0, eu não rachuro, eu ponho 3 pontinhos. Por quê? Convencionou-se que quando há 3 pontinhos ali naquele campo, naquela linha, a gente sabe que é um dado que não foi coletado, que não se tem informações, tá? Então, 3 pontos é para isso. Professor, e se eu colocar um traço? Se você colocar um traço, você vai estar comunicando uma outra coisa, que é justamente que aquele dado é nulo.
seja, que aquele dado não existe, que aquele dado é zero. Tá? Ou seja, 3 pontos, eu não tenho dado, o traço, o dado é nulo, e o zero, professor? O zero geralmente significa que aquele valor que você levantou é um valor cuja unidade ela não é mensurável. É tão pequeno que não é mensurável. Então, quando eu vejo um zero na tabela, eu imagino o seguinte, que o valor foi tão pequeno que o fato de eu colocar ali não vai interferir na análise. Então, os 3 pontos, eu não tenho dado, o traço, o dado é nulo, e o zero, eu tenho sim um valor, só que esse valor é muito pequeno a ponto de não influenciar na minha análise. Então, aquele valor ali, não é que ele foi zero, não tem zero de não existir. Zero de não existir, nulo, é o traço. Quando eu coloco o zero numa tabela, é porque o valor levantado é muito pequeno, né? Para que elas possam ser mensuradas ali. Quando eu tenho 2 ou mais tabelas, né, dentro por exemplo, de um trabalho de monografia, tá? É importante sempre numerar. Tá? Então, vocês vão aprender isso lá na frente, metodologia de ensino, se é que vocês já não tiveram, ou com o próprio orientador de vocês. Então, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa e você acaba que levantou lá várias informações e dispôs em 8 tabelas. Essas tabelas têm que vir numeradas. Tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 4, tabela 5, até tabela 8. Né? Em alguns casos, né, você precisa também fazer um índice para essas tabelas. Né? Tabela 1 se refere a isso, tabela 2 a isso. E é importante que sejam numerados. Por quê? Porque quando você for discorrer o texto e que você se referir a algumas informações, você vai ter que referenciar esse texto. Conforme tabela 1, né? Aí o professor ou a pessoa que está lendo, ele vai lá na tabela 1 ver o que está dizendo a tabela 1 e ver o que você está escrevendo sobre aquela informação. Então, isso é importante, claro que vocês vão ainda ver isso lá na frente, mas já fica aqui a informação, tá? Toda tabela, dentro de uma monografia, ou dentro de uma dissertação, ou dentro de um artigo, mais de uma tabela, elas precisam ser numeradas, ok? Então, não esqueçam disso, eu preciso numerar as tabelas. Tá? A outra coisa importante, aí a gente vai ver isso lá na frente, quando a gente for ver as tabelas, eu vou chamar a atenção para essas características aqui. Vocês vão reparar que as colunas externas, elas não são fechadas. O que é fechar? Ela não tem aquela barrazinha fechando o quadrado da coluna. Elas são sempre abertas. Vocês vão observar isso lá na frente. Tá? A parte inferior e superior das tabelas, elas são fechadas só na horizontal. Tá? E aí, eu posso ter 2 opções. O emprego de linhas separando as linhas dessa tabela, elas são opcionais. Eu posso ter tudo em branco, posso colocar linha. O que eu não posso é fechar as laterais dessa tabela. Tá bom? Então, olha só. Primeira dica. A tabela ela pode ser, se vier 3 pontinhos, indica que não dispõe do dado. Se vier um traço, esse dado é nulo. Se vier um zero, esse zero quer dizer que o número levantado é muito pequeno, de forma a não influenciar na análise. Tá? A tabela não pode ser fechada nas laterais. Eu posso inserir linhas, posso colocar emprego de linhas verticais para poder separar os dados, tá? Dentro da coluna. Mais de uma tabela eu tenho que numerá-las, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Essa numeração pode ser com o número, pode ser com o algarismo romano. Tá? Aquilo que eu chamei atenção há 2 aulas sobre procedimento de arredondamento. Então, a gente tem que adotar um método de arredondamento. Tá? E toda vez que eu arredondar, por exemplo, se eu tenho lá um dado na primeira linha, tá, com 2 casas decimais, eu tenho que usar nas demais linhas 2 casas decimais. Eu não posso ter na primeira linha 1 casa decimal, na segunda 3 casas decimais, na terceira 2 casas decimais. As tabelas são padronizadas. Se eu definir que eu vou ter sempre 2 casas decimais, em todas as tabelas eu vou usar 2 casas decimais. Tá? E se eu for arredondar, eu tenho que seguir o critério metodológico já ensinado de arredondamento. Tá? Os totais e subtotais sempre são destacados. Como é que é isso? Eu sempre tenho que negritar. Então, eu venho com vários dados, no final lá da tabela eu tenho um total. Eu negrito isso de forma a
chamar a atenção. Tá? A tabela também, ela tem que ser, o ideal que a tabela, né, ela seja muito maior no sentido vertical, né? A tabela deve ser maior no sentido vertical que no horizontal. Por quê? Porque, na verdade, isso facilita. Muito embora a gente também tenha que ter cuidado com a quantidade de linhas, tá? Então, às vezes, muitas linhas pode dificultar a visualização. Agora, eu posso colocar, em vez de colocar tudo, uma linha embaixo do outro, eu posso, num determinado momento, jogar essa linha e torná-la uma coluna. Como é que eu faço essa informação, a pessoa entender que aquilo ali é uma continuação de várias linhas? É que eu separo essas colunas por duas linhas duplas. Isso também a gente vai ter oportunidade de ver. E aí, algumas informações sobre partes de tabela. O corpo é o conjunto de informações que aparecem, seja eles verticais ou horizontais. Aí você tem uma coluna indicadora, tá? Que é a divisão em sentido vertical, onde aparece a designação da natureza do conteúdo da linha. A gente vai mostrar isso também lá na frente. O cabeçalho, gente, essa é uma parte muito importante, porque o cabeçalho, vocês também, nós vamos já mostrar, eles têm que responder algumas perguntas, né? O cabeçalho, na hora que eu ler, eu tenho que já saber do que trata aquela tabela, onde foi feita, em que ano, tá? E outra coisa importante, a gente também vai ver, que é a fonte, mas isso a gente vai passar aqui. E casas são as divisões que aparecem no corpo da tabela. Tá? Então, vamos lá. O título aparece sempre na parte superior da tabela, deve ser sempre claro, completo, responder 3 perguntas. O que, quando e onde, ao fato estudado. O rodapé é a parte inferior da tabela, utilizado para informações necessárias referente aos dados. Depois a gente vai mostrar aí como é que faz isso. Tá? Como é que eu uso o rodapé da tabela para trazer informações de algum campo dentro da tabela para que eu faça uma explicação um pouco mais detalhada. Tá? A fonte, isso daí é uma outra coisa, porque a fonte é de onde eu tiro aquela informação. Então, toda tabela tem que ter uma fonte. Tá? A fonte é aquele sentido literal mesmo, da onde veio aquela informação. Tabela sem fonte é uma tabela que não tem credibilidade científica. Tá? Então, não posso dizer que eu não posso construir uma tabela e não dizer de onde que eu tirei. Tá? E se for uma pesquisa, fonte, pesquisa própria. Ou fonte, pesquisa realizada em tal lugar, enfim. Fonte, IBGE, fonte, g1.com. Eu tenho que trazer a fonte. A fonte é a bibliografia da tabela. Tá? As notas, tá? Eu faço o seguinte, eu geralmente abro do lado eu tenho lá a linha, que eu tenho uma informação naquela linha que eu quero falar um pouco detalhadamente. Eu abro do final dessa linha um parênteses com o número algarismo romano ali e faço lá embaixo a legenda desse algarismo romano. Então, eu marco 1 lá naquela linha e vou lá embaixo e ponho 1 também em algarismo romano e escrevo que eu quero escrever um pouquinho mais sobre aquela informação ali. Tá? As chamadas já são informações particulares e elas também não são obrigatórias, tá? E eu posso usar símbolos gráficos, tá? Eu não sou obrigado a usar algarismo romano. Repara o seguinte, quando eu falo nota, eu trabalho algarismo romano. Quando eu falo chamada, eu posso usar um asterístico para uma chamada, 2 asterísticos, 3 asterísticos, tá? Mas elas já são definidas por mim. Eu não sou... Por quê? Porque se eu for usar algarismo romano para nota e algarismo romano para chamada, eu vou confundir quem está lendo aquela... professor, não tenho nota. Ok, então eu uso algarismo romano só para chamada. Então eu tenho que... Se eu usar na nota algarismo romano, eu não posso usar na chamada, justamente para não trazer informações conflitantes. Mas eu posso usar caso eu não faça nenhuma nota. Aqui é um exemplo que eu trago só para vocês olharem, né? Fiz de propósitos aqui. Então, um gerente de produção lá pediu um levantamento sobre os gastos de diária com funcionários. Aí o cara trouxe essa informação. Nada, né? Não quer te dizer para isso, né? Poxa, eu preciso de uma informação, eu sei o que o gerente está querendo, né? Que eu imagino que ele quer ver a evolução dos gastos, a evolução dos gastos
de áreas, mas da forma como foi apresentada não tem como, né? Então, é só para vocês entenderem a função da tabela. Então, e aí a gente já passa essa parte da tabela, eu vou falar para vocês sobre como isso se dá, né? Dentro das séries estatísticas, nós temos algumas informações para mostrar aqui para você. Então, o que é importante a gente falar primeiro sobre o título, né? Eu preciso sempre no título definir o que eu estou observando, tá? Eu tenho que definir o local a região onde isso ocorreu, se isso também for fundamental para entender aquela tabela. E a época, tá? A data, o ano sempre é importante. Eu não preciso entrar no detalhe do dia ou do mês, mas o ano sim. E o corpo, né? O corpo da tabela é reservado para o registro de dados e o rodapé é reservado para a fonte de dados chamadas ou notas. Então, aqui onde é que eu queria chegar. Antes de eu falar dos tipos de tabelas ou séries de tabela, eu quero só chamar a atenção aí, ó, vocês estão vendo essa tabela, tá? O que eu vou encontrar nessa tabela? Informações sobre produção agrícola na Paraíba. O que eu defini aqui, Lênin? O que eu estou pesquisando, produção agrícola, onde eu estou pesquisando, na Paraíba, e qual o ano ou o período que eu estou fazendo essa pesquisa, 2004 a 2009. Então, eu já sei que o que eu vou ver para baixo se refere à produção agrícola na Paraíba desse período aqui. E aí eu quero que você chame a atenção lá embaixo, eu botei fonte aqui, ó, dados fictícios, tá? Eu colei essa tabela, eu puxei da internet. Então, a fonte sempre está embaixo, mas eu quero chamar a atenção para as características da tabela. Primeiro, reparem, as laterais da tabela estão abertas, não estão fechadas. Vocês estão entendendo aí, ó? Lene, está me ouvindo aí, Lene? Sim, professor. Está entendendo aí, ó, que não é fechada, ela é sempre aberta? Por que eu falo isso, gente? Obrigado, Lene. Por que eu falo isso? Se você for trabalhar com a tabela lá do Excel, você vai ter como, você pode formatá-la, né? Você vê lá que tem várias formas de você formatar uma tabela. Alguns exemplos o próprio Excel traz. Então, tenha cuidado que, às vezes, o Excel ele traz um modelo de tabela toda fechada. Esse modelo de tabela eu não posso usar quando estou falando de estatística, tá? De dados estatísticos. Ele tem um padrão para ser apresentado. Então, tenho sempre esse cuidado. Professor, mas fica mais bonitinho. Não é essa a questão. A questão é que há um padrão de apresentação de tabela e é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. As laterais externas da tabela não são fechadas. Outra coisa, reparem que as linhas também não são marcadas por... Aqui, ó, essas linhas, elas não têm isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Eu poderia ter isso aqui, ó. Oxe, tá mal, hein? É porque o meu mouse está torto aqui. Poderia ter essa linha aqui, assim. Uma linha aqui, assim. Uma linha aqui, assim. Eu poderia ter dessa forma, tá? Eu não sou obrigado a tê-las, tá? Não sou obrigado a tê-las. Então, eu posso manter como não, tá? Então, é uma informação que é importante colocar aqui para vocês, porque às vezes a gente acha que precisa ter. Deixa eu ver como é que eu faço para voltar o meu... Vamos lá. Aqui é uma outra tabela, tá? Sim, deixa eu voltar aqui. Nessa tabela aqui, que vocês já entenderam, né? Olha, repara que ela não é fechada aqui, né? Não é fechada. Vou mostrar aqui para vocês mais uma vez. Aqui, ó. Eu não posso fazer isso aqui, ó. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Aqui, ó. Isso aqui eu não posso fazer. Eu posso fazer isso aqui? Posso. Isso aqui eu posso, ó. Deixa eu mudar de cor. Isso aqui eu posso, tá? Fechar aqui, fazer uma separação, eu posso, assim como eu falei para vocês agora. Opa. Oxi. Eu posso fazer linha também.
Então, é só essa. E aí eu tenho, obviamente, que isso não é a coisa mais importante da aula, mas é importante a gente entender. Pô, quando eu olho essa tabela aqui, o que eu estou vendo do meu lado esquerdo? Eu estou vendo aqui data, né? Estou vendo data. Então, aqui, ó, estou vendo uma data aqui, data aqui. Então, é fácil eu entender que essa série essa tabela me mostra uma série temporal, cronológica, histórica, entendeu? Porque eu estou trabalhando com data. Então, quando eu tenho data, eu estou trabalhando, eu estou verificando uma série temporal, tá? Então, toda vez que eu trabalhar com data, eu estou trabalhando uma série temporal. Quando eu mudar, repare que a tabela continua respeitando um padrão, né? Eu tenho lá, o que essa tabela está me trazendo? Percentual do PIB destinado à educação por país. Essa é a informação que eu pesquisei. Quando foi isso? 2009. Então, o título já me trouxe as informações que o corpo da tabela vai me dar. Lá embaixo, fonte. Os extremos não estão fechados. Perfeito. Mas eu não estou falando de tempo, eu estou falando de local. Quando eu falo de local, eu tenho uma série geográfica ou de localização, que é justamente uma tabela que traz informações de local. E aí eu tenho país, né? Estados Unidos, Brasil, Japão, México. Então, eu tenho essas informações aqui relacionadas ao pessoal do PIB destinado à educação. Então, você vai vendo que são informações que trazem a questão geográfica. E aí eu tenho também séries específicas, né? Aqui, ó, que eu posso trazer outras informações mais detalhadas. Então, eu não estou falando de local, não estou falando de data, mas eu estou falando de setor. Então, eu tenho o setor primário, setor secundário, terciário, enfim. Mas, ó, o título me diz que é PIB por setor econômico no Brasil, 2009. Então, eu sei que eu vou falar de Produto Interno Bruto, né, no Brasil, no ano de 2009, e aí eu vou vendo aqui o que foi gasto no setor primário, o que foi gasto no setor secundário, o que foi gasto no setor terciário, e essas informações são informações específicas. E eu tenho a última aqui, que é a mista, que eu posso ter inúmeras informações num campo só. Então, quando eu tenho informações num campo só, eu tenho a tabela mista. Mas reparem que ela mantém o mesmo padrão. O título, produção agrícola por região, segundo os principais produtos. Então, eu estou mexendo, primeiro, geograficamente, né? Quando eu falo de Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e eu estou falando uma específica. Por quê? Porque eu estou falando de produtos, grãos, frutos, legumes e outros. Mas eu continuo obedecendo a formatação da tabela, qual seja, produção agrícola por região, segundo os produtos. Qual ano? 2009. Isso está em quê? Milhões de toneladas. Por quê? Porque eu não vou, quando eu olho 1,5, eu tenho que entender que é 1,5 milhões de toneladas. É uma referência, porque eu não preciso escrever, botar o número todo, né? Imagina o tamanho dessa tabela, se eu fosse colocar aí 1,5 milhão, né? Ia dar aí 6 zeros. Então, esteticamente, né, ia ficar complicado a leitura, né? A outra coisa que vocês reparam nessa tabela, o que é, gente? Olha aqui, ó. Tentar ver aqui se o meu mouse ajuda. Ó, quantas casas decimais? Uma. Ó, então eu tenho uma casa decimal aqui, ó. Eu vou ter uma casa decimal em tudo que é lugar. Então repara que quando eu trabalho com tabela, eu mantenho um padrão, tá? Obedecendo a quantidade de casas decimais. É importante eu falar isso porque, por mais que a gente tenha software que façam a tabela, ou que façam gráfico, que a gente vai ver, as tabelas, elas geralmente são confeccionadas por nós diretamente num software, no Excel da vida.
Então, se lá no software eu não definir isso, quando eu printar, que eu colar no meu trabalho, ela vai sair toda errada, tá? O software não vai corrigir se eu colocar 2 casas decimais numa linha, 3 noutra, uma noutra, ele não vai fazer isso. Eu preciso formatar. Quando eu formatar essa tabela, eu tenho que definir se são 2 casas, 3 casas, uma casa, sem nenhuma casa, ok? Então, esse é o cuidado. Então, aí a gente vai falar de gráficos. O gráfico já é a parte mais simples, né? Porque o gráfico é uma representação já da tabela, né? Já traz uma outra leitura. Tá? Então, geralmente, em apresentações gerenciais, a gente opta pelo gráfico. O cuidado que a gente tem que ter aqui é a gente saber escolher o gráfico, né? Para justamente passar a informação que a tabela está querendo passar. Em alguns casos, a gente até usa a tabela ao lado, que é para poder referenciar o gráfico. O que eu quero mostrar aqui para vocês, rapidamente, é que o gráfico ele tem que ser aplicado de acordo com o tipo de informação que você quer passar. Se você quiser passar, por exemplo, o consumo individual dos clientes da loja fulana de tal. Pô, você tem lá, você não vai, se você for usar lá um gráfico como a gente chama de barra, você vai ter milhões de barras, né? Então não dá para usar um gráfico para usar quanto o grupo é muito grande, um gráfico porque vai poluir, é onde eu quero chegar, vai poluir a imagem de forma que você não vai passar informação. Então tem que saber trabalhar bem isso, porque o gráfico ele tem que ser como eu costumo dizer, ninguém precisa explicar o gráfico, tá? Você tem que olhar o gráfico e já tem que deduzir algumas informações. O que o gráfico vai mostrar é geralmente uma tendência, é um comparativo, e aí que você precisa saber usar. A outra coisa que eu costumo até brincar com alguns colegas, quando a gente vai fazer algum tipo de reunião, eu falo assim, cara, tu perde mais tempo fazendo gráfico do que verificando se os dados estão corretos, né? Você faz um gráfico tão bem elaborado, tão cheio de riqueza, de beleza estética, mas não é bem isso que a gente está discutindo, né? A gente, na verdade, quer a informação. A beleza estética do gráfico, né? Ela vem no segundo plano, tá? O importante é o conteúdo que o gráfico traz. Tá? Vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho 2 gráficos muito usados, muito comuns. Tá? Um é o gráfico de colunas, outro de barras. O que a gente costuma orientar, tá, pessoal? Que vocês estão me vendo aí. Geralmente, o gráfico de colunas, tá? Eu utilizo quando eu quero fazer, por exemplo, uma análise de período, de tempo. Por quê? Porque eu consigo visualizar, como vocês estão vendo aí no gráfico da esquerda, facilmente a informação. E o gráfico me traz tudo isso. Tá? O que o gráfico me traz? Esse gráfico, rapidamente. Eu já vi que a evolução carne industrializada e outros. E a fonte está ali embaixo. Repara que o gráfico traz todas as informações que eu preciso. Eu não precisaria entrar no detalhe, não é o objetivo aqui, mas, a grosso modo, eu vi que a maior parte da nossa exportação ela é de carne in natura, e é uma crescente de 2012 a 2007. Ponto. Né? Visualmente, o gráfico já me deu isso. Tá? Então, quando eu quero trabalhar ano, eu trabalho com coluna. Barra já é outra situação. Eu não estou trabalhando ano, eu estou trabalhando informações mais específicas. Tá? Então, eu coloquei esse gráfico de barra aí, os 5 melhores vendedores de 2009. E aí você vai poder visualizar os nomes, né? Que aí de um lado esquerdo e o quanto cada um vendeu. Então, isso facilita. Poderia ser barra? Poderia. Só que repara o seguinte, olha o tamanho dos nomes aí, né? Então, na hora que você colocasse lá no eixo das abscissas, né? Lá embaixo,
você ia ter um nome montado no outro, porque eles são muito grandes. Então, ele ia poluir o gráfico. Então, esse cuidado, gente, que vocês têm que ter no uso do gráfico, de forma que a legenda fique clara, né? A estética fique claro, a informação esteja consolidada e que o gráfico traga essa informação de forma muito simples, sem complicar, ok? Aqui tem um outro exemplo que eu vou mostrar para vocês, mas não é só um detalhamento também. Esse daí eu puxei lá do Excel. Então, você vê que no Excel tem. Qual é a diferença desse para o outro aqui, gente? Desse aqui para esse aqui, né? Vocês vão ver que eu colori um gráfico, aqui eles não são coloridos, mas eu continuo tendo a mesma qualidade de informação. Tá? Embaixo eu uso o ano, tá? E depois eu uso o data. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Voltando aqui. Então, aqui é um outro exemplo também, ó, número de veículos roubados, né? O que a gente costuma sempre falar, gente? Que o gráfico ele precisa ser extremamente bem trabalhado, tá? E o cuidado para a gente, quando a gente for trabalhar os gráficos, a gente vai ver 3 exemplos lá no finalzinho, que eu vou deixar aí para vocês fazerem em casa, tá? O gráfico ele tem que ter essa simplicidade. Vamos lá para outro tipo de gráfico, esse daqui. Você, ó, esse gráfico aqui, gente, você já não vai encontrar, por exemplo, no Excel. Tá? Ele é um gráfico de setor, conhecido como gráfico de pizza, né? Em que ele traz aí a divisão do percentual, tá? Por segmento. Esse é o gráfico mais elaborado, tá? É isso que eu estava brincando lá. Às vezes os colegas perdem mais tempo na estética do gráfico do que na informação, muito embora esse aqui esteja muito bem elaborado, fácil de você observar, né? O Excel tem um gráfico desse e geralmente ele faz essa conta automaticamente. Tá? Ele faz essa conta automaticamente. Aqui um exemplo também de gráfico simples, preto e branco, mas que ele também traz informação. Tá? Então, o que eu quero dizer? Que, independente da estética, o gráfico ele tem que trazer informação. Todos dois nos trazem. Obviamente que com a apresentação, esse aqui, né, ele dá um impacto melhor do que nesse aqui. E vamos lá para esse outro gráfico, que é o gráfico de linha. Esse aqui já é usado muito, né, para quando a gente quer mostrar uma evolução mais de longo prazo, que é para a gente mostrar uma tendência. Tá? Em alguns casos, boa parte das nossas pesquisas usa esse tipo de gráfico aqui, porque é tendência, né? Você está vendo aí, ó, de 1840 a 1960, né? São 120 anos, então, pô, você imagina que ele vai fazendo uma escala de 10 em 10 anos. Então, é uma tendência, ou seja, um período muito longo. Aquilo que eu falei anteriormente. Imagina se eu faço um gráfico de barras, né? Eu ia ter visualmente extremamente poluído. Por isso que eu opto por um gráfico de linha, que eu mostro o quê? Que é uma tendência de crescimento da população dos Estados Unidos, né? E aí você pode visualmente ver essa tendência. Então, essa é a importância, essa é a questão que eu quero chamar para gráficos de linha. Tá? Aqui é um gráfico de dispersão, é onde eu quero chegar. Esse gráfico aqui, pessoal, vocês estão vendo esses pontinhos aqui, ó. Esses são dados, é um gráfico muito usado nas nossas pesquisas acadêmicas, né? Quando a gente vai trabalhar com inferência, tá? Então, quanto mais esses dados observados aqui, né, estão bem próximo de uma linha de tendência. O que eu quero dizer? Que eu tenho algumas informações que eu posso inferir de que a minha pesquisa está muito próximo daquilo que eu supus como hipótese. A grosso modo, né? A minha hipótese é isso aqui, né?
A minha hipótese é isso aqui, e as minhas observações são esses outros pontos. Em outras palavras, aqui rapidamente, se esses pontos estivessem por aqui, ó, bem distante da minha linha, o que esse gráfico me diria? Que a minha hipótese não tem muito a ver com o que eu observei, né? Eu acho que aquilo que eu acreditava que havia uma correlação, não tem. Então, eu até citei certa vez em sala de aula, qual a relação entre calor em Manaus e nível de estresse, né, das pessoas. Eu quero testar essa relação, eu quero testar essa correlação. Será que o calor causa mais estresse? Então, se eu tivesse esse comportamento aqui do gráfico, esse que eu marquei de amarelinho, eu poderia dizer que há uma correlação. Se não tivesse, se a minha teste desse esse aqui, que eu marquei aqui, ó, eu poderia também dizer, olha, não tem muita relação. Então, é essa informação que esse gráfico pode me trazer. Claro que isso daqui que eu estou falando é extremamente prematuro, não tem que vocês se desesperarem. Apenas entender que esse gráfico é um gráfico de dispersão, esse gráfico é um gráfico de linha, esse gráfico é um gráfico de círculo, um gráfico de setor, um gráfico de pizza. Esse gráfico aqui é um gráfico de barras, outro de coluna. Tá? Até para a gente homogeneizar, né, o conhecimento. E esse aqui é o nosso famoso histograma. Tá? Ele mistura um gráfico de tendência, uma curva normal, com gráfico de coluna. E ele também tem as suas informações aqui que podem ser obtidas na leitura do gráfico. Tudo isso, pessoal, foi só para fazer uma apresentação muito simples para a gente homogeneizar o conhecimento. Tá? Então, aqui eu trago para vocês, ó, uma tabelinha, tá? E aí eu deixo a seguinte tarefa. Eu queria que vocês pegassem essa tabelinha, tá? Jogassem lá no Excel, ok? Pega essa tabela, joga no Excel e constrói, né, primeiro, um gráfico, depois, que tipo de série, né? É muito fácil, vocês estão trabalhando com ano. Então, qual é esse gráfico? E depois um título. Vocês reparem que eu não coloquei título, ó. Não tem título aqui, ó. Então, construa um título, construa que tipo de série é e construa um gráfico, tá? Mas façam isso lá no Excel. Idem para os próximos, tanto para esse quanto para esse aqui. Então, com isso, pessoal, eu encerro a aula de hoje.